Pastor Marcos, Deus te use mais uma vez neste momento. Obrigado, pastor Rubens. Primeiramente, a nossa gratidão pelo convite, por poder estar aqui com você, com o seu povo nesse momento. Com a graça do Senhor, em setembro estaremos juntos, né? Já vamos ter essa etapa tão dura que tem ansiedade ao nosso coração. Quero também, desde já, agradecer os irmãos que estão conosco aí. É um prazer, uma alegria muito grande poder, nessa hora, dividir um pouquinho da palavra do Senhor, né? E eu estava pensando aqui a respeito de uma frase, pastor Rubens e queridos, que eu escutei esses dias, e muito me chamou a atenção. Um rapaz simples, eu fui abastecer meu carro, até para fazer um batismo num rio, né, na cidade ali de Indaiatuba, fui fazer um batismo num rio, e aí parei para abastecer o carro, aí conversando ali com um menino que coloca gasolina, e ele falou assim, nessa pandemia a gente tem que fazer duas coisas, a gente tem que se preparar para o pior, mas esperar o melhor. Eu falei, nossa, que legal, né? Gostei dessa frase, uma frase, assim, um pensamento profundo. Nós devemos nos preparar para o pior, verdade, isso é prudência. Isso não é ser pessimista, isso é ser prudente. E a palavra do Senhor diz que o prudente, ele poucas vezes na vida ele é pego de surpresa. Porque a prudência, ela nos arma, né? Ela nos capacita. Então, nos preparar para o pior, sim, é verdade. E isso, como disse, não é ser pessimista, né? Isso é antever, é ver na frente, é enxergar além. Até porque a gente bem sabe, e a Bíblia é rica nesse assunto, que nós estamos vivendo em dias difíceis, e quanto mais próximo da volta de Jesus, mais vão ser comuns esses acontecimentos. É o momento de a gente olhar para o céu, embora a gente tenha algumas frustrações, algumas angústias e tudo, e isso é normal que assim seja, é olhar para o céu e ver que a redenção ela se aproxima. Jesus está próximo de voltar. Eu não tenho medo da morte, não, mas eu sou daqueles que quero ver Jesus voltar em vida. E eu não quero passar pelo sono da morte. Não gosto dela, não tenho amizade nenhuma com a morte e nunca quero ter, né? Mas eu quero ver Jesus voltar em vida. E nós sabemos que quanto mais próximo da volta de Jesus, mais crítico vai estar para se viver nesse mundo. Mais difícil vai estar para se viver nesse mundo. Agora, a palavra do Senhor diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é algo maravilhoso, é algo, né, rico, e a gente, pela prudência, temos que esperar o pior, temos que nos preparar para o pior, mas, e aqui entra, se preparar para o pior, mas aguardar o melhor. E o melhor ainda está por vir, né? O melhor está na frente. Eu sempre digo para as pessoas que eu amo, quando estão passando por lutas, por aflições, por dificuldades, né? Olhe para a frente e para o alto, né? É para a frente que se anda e é para o alto que se olha, né? Olhe para o alto, ande para a frente. Deus ele tem um plano para nós. É interessante, para mim, um dos assuntos que mais me chama a atenção nesses momentos os quais nós estamos vivendo, essa questão da ansiedade. Pastor Rubens tem uma esposa que é psicóloga, minha irmã também é psicóloga, né? Meu pai era psiquiatra, outros parentes meus são dessa área da saúde, né? Hoje o tema que se fala, principalmente quando eu converso em família, é o tema da ansiedade, né? Essa ansiedade que muitas vezes gera desconforto, que muitas vezes gera doença e que muitas vezes até gera, sabe, falta de alegria. E se tem uma coisa na vida que a gente não deve deixar faltar de jeito nenhum, é a alegria. Pode faltar tudo na vida da gente, mas não pode faltar esperança e alegria. O resto falta, o dinheiro falta, está faltando, né? O salário às vezes é cortado pelo meio. O pastor Rubens está rindo aí porque sabe bem o que é isso, né?
o salário às vezes é cortado pelo meio, então às vezes falta dinheiro, né? Falta isso, falta aquilo, e realmente falta. Mas duas coisas não pode faltar: a esperança e a alegria. Isso a gente não pode deixar acabar nunca, porque se acabar a esperança e a alegria, acabou tudo. Eu gosto muito de um texto da palavra do Senhor que se encontra ali no livro de Mateus, né? Mateus capítulo 6, onde Jesus ele fala a respeito daqui da ansiosa, né? Da vida que gera, dessa vida que gera ansiedade. E aqui ele fala, né, para a gente observar as aves do céu, né, para a gente não ter ansiedade. E, sobretudo, aqui fala para a gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E isso, para mim, é fundamental. Por quê? Porque sempre nós estamos orando pela família, e não tem problema, pelos filhos, e não tem problema, tem que orar mesmo, pelas coisas, e a gente tem que orar mesmo. Temos que orar por tudo. Deus é o nosso Pai, a gente tem que falar com Ele mesmo, não tem problema nenhum. Mas, muitas vezes, a gente não ora pelo reino de Deus e pela sua justiça. A gente ora por isso, por aquilo outro, e volto, não tem problema nenhum. Mas e o reino de Deus e a sua justiça? Sabe que o reino de Deus e a sua justiça é a locomotiva da nossa vida. É o que nos impulsiona para o alto e para a frente. E quando a gente só ora pelas outras coisas e não ora pelo reino de Deus e pela sua justiça, é como se a gente estivesse orando só pelo vagão, mas quem empurra o trem não é o vagão, é a locomotiva. E a locomotiva da vida é o reino de Deus e a sua justiça. E a gente tem que aprender, como o apóstolo Paulo, sabe que um dos livros mais lindos da Bíblia, quando eu estiver com vocês juntos aí, na nossa semana em setembro, eu vou usar bastante esse livro, o livro de Filipenses, para mim, é um dos livros mais profundos da Bíblia. Por quê? Não só por aquilo que Paulo, de maneira tão bela e quase que poética, ele escreve, o livro de Filipenses, mas é pelo local que ele estava quando esse livro escreveu. Quando Paulo escreveu esse livro, a carta de Paulo aos Filipenses, ele estava preso numa masmorra, num lugar horrível, horroroso, sujo, imundo, que quando o indivíduo saía dali, no mínimo que ele saía era tuberculoso, na prisão de Marmetina, ali ao lado do Coliseu, em Roma. De dentro desse lugar, ele escreve essa carta. E aqui ele diz algo para mim que é incrível. Eu gostaria de, nessa noite, ler esse texto com você. É o texto do livro de Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6. Pastor Rubens e queridos, vamos ler Filipenses 4, 6, mas antes, vamos fazer mais uma oração? Eu nunca gosto de ler a minha Bíblia sem antes pedir a bênção de Deus, para que a gente possa não apenas entender o texto, mas viver o texto. Eu acho que o maior desafio da gente não é entender a Bíblia, embora esse seja um desafio, sim, mas o nosso maior desafio é viver a Bíblia. Viver as letras sagradas é algo que não é muito fácil, porque a Bíblia diz coisas muito boas, mas coisas que mexem com a estrutura da gente. Em tudo dai graças. E eu olho para esse coronavírus e não consigo, né? Em tudo, né, dai graça, ou todas as coisas contribuem, Romanos 8, 28, um dos textos célebres da palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que... Que texto lindo! Quando está tudo certo na vida, e quando está tudo errado, e quando está tudo machucado, quando está tudo quebrado. Então, a Bíblia é um livro maravilhoso para a gente meditar, para a gente entender, mas para viver um livro que muitas vezes exige um exercício do Espírito Santo. E nós vamos buscar esse Espírito Santo para ele nos abençoar. Feche os olhos mais uma vez. Senhor, nesse momento nós vamos ler a Tua Palavra, e ao lermos a Tua Palavra, queremos que o Senhor leia o nosso coração. Ao analisarmos o texto da Bíblia, que o Senhor possa analisar o texto da vida e da história de cada um de nós. Nos abençoe nessa hora por Jesus. Amém. Muito bem.
Olha o que diz aqui Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos lá? Filipenses 4, 6. Pastor Rubens, será que está todo mundo escutando? Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Joia. Vamos lá então. Tudo certinho, pastor. Pode mandar bala aí. Joia. Qualquer coisa você me dá uma controlada aí. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia, ela diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça. Então, Paulo está dizendo assim, ó, não anda com o seu coração ansioso, pesaroso, duro, machucado, cheio de perguntas aí sem resposta. Não anda com o seu coração desse jeito, não. Coloque diante de mim a sua ansiedade, coloque diante de mim a tua dor, coloque diante de mim o teu medo, coloque diante de mim a tua angústia. Eu gosto muito de um texto do Salmo que Davi diz assim: pela noite coloco a minha cabeça no travesseiro e ali eu confesso a minha vida diante do Senhor. Por que Davi fazia isso? Porque Davi precisava de alguém que cuidasse dele, nós precisamos de alguém que cuida de nós. O pastor Rubens falou uma coisa bonita no começo aí, quando ele estava fazendo a introdução, ele disse: Deus que cuida da sua igreja. Amém. Esse Deus que cuida da nossa igreja é o Deus que cuida da nossa vida também. E quando o pastor diz cuida da sua igreja, ele não está dizendo aqui cimento, nem cal, nem ferro. Quando ele diz cuida da sua igreja, cuida de você, cuida de mim. Porque muitas vezes a gente pede que Deus cuide de nós e nós não vivêssemos como ele cuidasse. Às vezes a gente pede que ele cuida, mas a gente não vive como tal. Porque quem se sente cuidado descansa. Salmo 37. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais ele fala, descansa em mim. Então Deus está falando para mim e para você aqui, né? Não anda ansioso. Ansiedade, excesso de ansiedade gera intranquilidade, gera medo, gera angústia e gera depressão, e depressão gera morte. Então, Deus ele fala no começo, né? Por quê? Porque Deus ele trabalha antes, ele não fica remediando. O que remediando? Primeiro você apanha para depois consertar. Deus trabalha antes, para não apanhar. É por isso que na Bíblia ele não coloca só os acertos dos seus homens e das suas mulheres. Ele coloca acerto, mas ele também coloca erro. Por quê? Porque o acerto nos inspira. Os acertos na Bíblia nos inspiram. E os erros nos previnem. Então, Deus ele não coloca só acerto. Ele coloca acerto e erro, né? Abraão, pai da fé. Fracassou na fé várias vezes. Ai, Davi, o rei de Israel. O pior pai da Bíblia. Se você acha que você tem problema de família, olha a família de Davi, que confusão que era. Então, Deus, os acertos nos inspiram, né? Os erros nos mostram o caminho que muita gente tem que evitar. Então, Deus não quer que a gente tenha ansiedade. Por quê? Porque ele sabe que a ansiedade, lá no fundo, vai gerar doença, vai gerar tristeza, vai roubar a tua alegria. Então, ele fala assim, não ande ansioso de coisa alguma, não fica ansioso. A Bíblia é um livro que tem 5.891 promessas. A Bíblia não é um livro de promessa, mas é um livro que tem 5.891 promessas. E promessas lindas, né? Então ele diz aqui, ó, não anda aí ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. A oração, você sabe muito bem, a oração é a estrada mais curta entre o céu e a terra. Como que a pessoa aproxima o céu e a terra? Através de uma oração. O céu e a terra, eles ficam próximos, juntos, quando se ora. Ai, mas eu tenho a impressão que a minha oração não passa do teto. Não precisa passar do teto mesmo, não. Deus está do nosso lado. A oração não precisa passar do teto. Deus, o pai está sempre ao lado do filho, apesar do filho. Eu sou um filho, você é um filho. Eu sei que como filho, às vezes a gente é meio desobediente. Eu sei que como filho, às vezes a gente erra.
É normal que assim seja. A gente é ser humano, é pecador, é miserável, né? Nós não somos Deus, nós somos criaturas, né? Nós temos um Deus que nos ama, que não nos abandona, apesar de nós mesmos, né? Então, Deus está falando assim para mim e para você: sejam conhecidas as suas misérias, as suas petições, pela oração e pela súplica, né? Com ação de graças, aqui diz, e ainda com espírito de gratidão. Você sabe que gratidão é sentimento em extinção. As pessoas hoje elas são muito mais ingratas do que gratas, né? E gratidão é algo que gera contentamento, gera felicidade. Um espírito de eu acho que gratidão é um dos sentimentos mais nobres que existe. Gratidão, sabe? Senhor, obrigado, né? Obrigado pelo meu chinelo, pelo meu sapato, pelo meu, sabe? Obrigado pela minha roupa, obrigado pela minha camisa, que sou, né? Talvez não seja a melhor do mundo, mas é aqui está me cobrindo, eu tenho ela, só me deu. Obrigado. A gente muitas vezes se lamenta, fica se lamentando pelo que não tem, em vez de valorizar aquilo que tem. Valorize o que tem. Não fica reclamando daquilo que não tem. Porque nunca a gente vai ter tudo. Na vida, nunca ninguém tem tudo. Sempre existe falta de alguma coisa. Até existe um pensamento, um filósofo alemão, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, que todo homem sem Deus vive entre duas angústias, ânsia por ter e tédio de possuir. Olha que coisa. Todo ser humano sem Deus vive entre duas angústias, ânsia por ter e tédio de possuir. Nunca vai ser grato. Por quê? Aquele que tem tudo, vê o tudo que tem e vê que aquilo não o satisfaz. E aquele que não tem nada, acha que se tivesse alguma coisa a mais, seria mais feliz e passa pela vida reclamando por aquilo que lhe faltou. Em vez de passar pela vida feliz por aquilo que não lhe faltou. Então, o ser humano é tremendo. Vive nesse joguete entre ânsia de ter e tédio de possuir. E a palavra de Deus ela é muito clara. Ela nem falar que a gente não deve andar ansioso, não deve, sabe, viver essa vida de ansiedade. Subindo um pouquinho, versículo 5, aqui diz outra coisa interessante. Verso 5 diz assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens e perto estará o Senhor. Que moderação que é essa que Deus está falando? Essa moderação chama-se equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque o maior testemunho de Cristo na vida de uma pessoa é quando essa pessoa vive de maneira equilibrada. Não é por aquilo que a gente fala, é por aquilo que a gente vive. Me desculpe, mas as pessoas não são atraídas por aquilo que a gente fala, porque muita gente fala muita coisa. É muito mais por aquilo que a gente vive do que por aquilo que a gente fala. Onde o Paulo ainda diz no livro de Coríntios que a nossa vida é um livro aberto, né? E esse livro, quer queira, quer não, é lido por todos os homens. As pessoas elas estão lendo muito mais a gente do que escutando. A nossa geração hoje é uma geração que não está muito interessada naquilo que a gente fala, porque muita gente fala muita coisa. Mas uma vida bem vivida fala mais alto do que mil palavras. E eu mesmo não me preocupo muito com quem fala bonito, não, porque os maiores bandidos da política são os que falam mais bonito. Entendeu? E o diabo é o que fala mais bonito de todo mundo. Então, não é pelo que fala, é pelo que é. E o texto diz isso. Seja a vossa moderação, né? Seja um homem equilibrado, seja uma mulher equilibrada. Jesus era tão equilibrado, mas tão equilibrado, que se a gente ler os evangelhos, a gente vai sempre ver onde estava Jesus, sempre tinha ali uma multidão. Aonde estava Jesus tinha uma multidão. Por quê? Jesus, ele atraía, aí alguém pode falar, mas atraía pelo pão e pelo peixe. Sim, no meio de uma multidão tem de tudo, até interesseiro. Então tinha o pão e tinha o peixe. Mas muito mais do que o pão e o peixe, tinha a doçura que Jesus expelia, tinha a esperança que ele colocava no coração de todos os homens,
tinha ali a alegria da salvação que ele nutria no coração de todas as pessoas. Jesus, aonde ele ia, ele realmente ele encantava pelo seu jeito de ser e de tratar as pessoas. E o texto bíblico nos é muito claro, né? Seja uma pessoa moderada, seja uma pessoa equilibrada, e perto estará o Senhor e os outros também. Sabe por quê? Cá para nós. Você já ficou ao lado de gente chata? Como é uma coisa meio insuportável, a gente não consegue ficar ao lado de gente chata muito tempo. Eu, pelo menos, não consigo. Aquilo é repulsivo. Agora, você já parou para pensar quanto tempo você gosta de ficar ao lado de gente que é bacana, é legal, tem uma boa conversa, é leve, é tranquila? É coisa boa, você passa horas ali conversando. É assim mesmo. Tem gente que a gente encosta e não consegue ficar 5 minutos. Tão chato que é. Reclame pesado. Agora tem gente que você senta do lado ali, ó, pode passar horas. Entendeu? Jesus era assim, porque ele vivia de maneira simples, ele era aquilo que ele era, ele vivia do jeito que ele vivia de maneira autêntica, e como isso faz a diferença, como isso é bom. Então, meus queridos, eu gostaria de, nessa noite, encerrar aqui, fazendo aqui um apelo a você. Não ande ansioso ou ansiosa, não ande aí com o teu coração pesado. Deus está à frente, pode ter certeza. Deus está à frente. Deus, ele está à frente, ele está no alto, ele cuida da gente. Deus tem interesse na sua vida. Ele tem interesse na sua vida. Pode ter certeza disso. Quem sabe eu estou falando para pai, para mãe nessa noite. Você tem interesse no seu filho, eu sei disso. E por mais que o seu filho possa lhe dar trabalho, você vai continuar amando ele. Amando. E você acha que Deus é diferente? E você acha que Deus é diferente? Então, meu irmão e minha irmã, apesar das lutas que nós estamos passando, das dificuldades, e iremos passar. Iremos passar. Eu não vou falar assim, essa pandemia vai passar, você pode ter certeza, né? Mais dia, menos dia, não sei quando, mas isso vai passar. A vida vai, né, tomar o seu curso. Mas a gente vai ter sempre na vida momentos assim de intervalo, momentos assim de inverno, de angústia. Confie em Deus. Nos momentos de maior escuridão é que se brilham as maiores luzes. Nos momentos mais difíceis da vida são os momentos onde acontecem as coisas mais miraculosas. Foi dentro da cova o momento áureo de Daniel. Quando tudo se apagou, a luz de Deus se acendeu. O momento áureo na vida dos 3 amigos de Daniel foi quando eles estavam dentro da fogueira. No momento onde tudo parece que tinha terminado, era ali que Deus começava um novo começo. É sempre assim. No momento onde as luzes do mundo se apagaram diante de Jó, e praga, e morte, e desgraça, no meio da sua oração, que foi uma das orações mais fantásticas, ainda que ele me mate, nele confiarei, né? Ainda que ele me confio nele, ainda que ele, né? Ele vai se levantar na minha vida. Deus se levantou na vida e a palavra do Senhor diz que Deus abençoou ele até a 3ª e a 4ª geração. Nos momentos onde tudo parece estar perdido, são os momentos onde Deus se levanta e vem trazer brilho e luz à vida de seus filhos. José, vendido pelos seus irmãos, traído por Potifar, colocado num calabouço, naquele calabouço, depois de anos preso, pagando pelo que não fez. Deus se levanta na vida de José e faz dele o governador do maior império da época. Então, meu irmão e minha irmã, nas maiores trevas são que se levantam as maiores luzes. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Viva como tal. E entrega teus caminhos ao Senhor.
confia nele. E o mais é ele que faz. O nosso papel é se entregar. O papel de Deus é trabalhar. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe pastor Rubens, sua família estendida, suas ovelhas queridas, e que Jesus possa viver e reinar no coração de todos vós, hoje e sempre. É o desejo do meu coração. Amém. Amém. Pastor, belíssima mensagem. Nós estamos aqui com mais de 50 famílias, irmãos aqui conosco pelo YouTube, né? Eles felizes, expressando aqui, louvando a Deus pela mensagem. E mais uma vez, amigo, obrigado, né, pela sua disponibilidade de estar conosco nesta noite, separar aí um momento, né, para compartilhar tão bela mensagem conosco. E eu gostaria que o amigo né, pode depois aí dar as suas palavras finais, mas orasse, né, por nós, pelo nosso distrito aqui, pelos nossos irmãos, e em especial pela nossa irmã Cirleia, que está nos acompanhando. Ela perdeu o esposo, que é o irmão Manuel, era um ancião da igreja, uma pessoa muito ativa, perdeu agora no início da pandemia aqui, não foi do coronavírus, foi por um problema sério do coração que ele teve, e ela está dizendo aqui que está muito difícil, né, superar essa perda, então eu gostaria que o amigo orasse. E o Mateus também, seu filho aqui, ele enviou um pedido aqui no chat, né, do Zoom, pedindo, né, pela sua vida espiritual, pelo seu trabalho, pelo seu relacionamento. Então, ninguém melhor do que o próprio pai, né, que já ora muito por ele, para orar por esse pedido também. Tá bom. Qual é o nome da primeira irmã? Cirleia. Irmã Cirleia, da Igreja do Jardim Interlagos, e a família enlutada ali. Muito bem, eu vou orar e agradecer, pastora, aí a gente ter estado juntos nesse momento, essas famílias que estão conosco aí, através do YouTube, nós aqui no Zoom, que Deus nos abençoe. E nunca se esqueça, existe alguém que cuida de você. Não se esqueça disso. Você não está sozinho. Existe alguém que cuida da gente e cuida muito bem. Já cuidou de outros no passado e sabe cuidar da gente também. Não duvide, não fique com o coração cheio de ansiedade. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela beleza e pela esperança de tua palavra. Essa palavra que tem nos motivado a caminhar, a prosseguir, mesmo quando muitas vezes o mundo parece que desaba diante de nós. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Abençoando também de maneira especial esses pedidos todos, a irmã Cirleia, que perdeu aí pessoa querida, amada, que o seu poder esteja sobre ela, lhe trazendo força, ânimo, coragem e, sobretudo, esperança. A esperança de que um dia Deus vai mudar tudo isso e ela vai poder ver o seu amado novamente. E tantos outros queridos dela que, quem sabe, já se foram. Ela vai ter essa alegria, ela terá esse prazer, porque isso é promessa do Senhor. E aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. A questão nossa agora é pedir a bênção do Espírito Santo para que nós possamos aguardar em paciência, porém em atividade a este dia maravilhoso. Abençoando também o Mateus e as suas atividades, ele que inicia aí esse momento onde ele sai da situação de estudante e vai para a situação de trabalhador. O Senhor já tem o abençoado, mesmo em meio a essa crise, ele tem lhe servido ali no ambulatório, ali onde trabalha, no consultório, que o Senhor continue o abençoando e o usando, e que ele possa ser a bênção na vida de muitas pessoas que ali vão com seus sofrimentos também. Abençoando a sua vida por completo e abençoando a vida de cada um de nós, não porque merecemos, mas porque confiamos em Ti. Amém. Muito bom. Pastor, mais uma vez, obrigado, viu? E
Que Deus te abençoe e continue abençoando aí a você, sua família, os filhos, né, a família estendida também.